Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Peço perdão pela minha voz, porque eu estou terminando de recuperar de uma gripe. Mas vamos lá, né? No episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Mateus 7, versículo 1 a 6. Bora lá então? Que o Espírito Santo conduza nossos corações. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nessa primeira parte, do não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, eu fico me lembrando de algumas experiências que eu tive, onde na época eu servia, no momento eu não estou servindo mais. Eu servia em grupo de oração. Eu me afastei agora porque eu estou como ministro da Eucaristia, E na minha comunidade, o grupo de oração era de outra comunidade e estava tendo conflito de horário das atividades que eu tinha que executar, na comunidade com o grupo de oração. Até me afastei por causa disso. Mas quando eu estava no grupo de oração, eu lembro da experiência que eu tive e também que as outras pessoas também relataram para mim, partilharam comigo que tiveram. Era que quando, por exemplo, eu ia pregar uma palavra, e ficava uma emoção no coração, elas começavam a falar daquilo, E aí, uma coisa muito interessante que acontecia depois era que aquela mesma coisa que ela falava na pregação era cobrada dela. Isso aconteceu comigo diversas vezes. Por exemplo, quando fala para não mentir, eu reconheci depois que eu tinha mentido. Quando fala, para viver o evangelho de uma forma mais autêntica, eu comecei a reconhecer na minha forma de viver que tinha muitas coisas que eu tinha deixado para lá ou para depois que eu tinha que resolver para viver de forma autêntica. Então, o que fica no meu coração para falar com relação a esse ponto é que a gente tem que tomar muito cuidado na hora da gente apontar o dedo para as outras pessoas, na hora de apontar o dedo para os pecados dos outros. Porque a gente corre risco de muitas vezes a gente querer dar uma de ser profeta, igual lá no Antigo Testamento que a gente vê o pessoal falando, que fica falando, se você cometeu tal pecado, o povo, vocês estão sendo hipócritas, estão agindo de tal forma, tal, sem acabar sendo muito descuidado com relação à própria conversão, à própria vivência da fé. E quando a gente prega, o primeiro ouvido a ouvir a pregação é o nosso. Então a gente lê a passagem, aquilo tem que passar por nós para poder chegar nos nossos irmãos. Não é à toa que Padre Pio, ele tem uma frase que é dedicada a ele, se eu não me engano, eu acredito que foi ele mesmo que diz assim: olha,
antes de você começar a condenar ou apontar o pecado do outro, presta mais atenção nos seus próprios pecados. E quando você parar para perceber, você não vai ter nem tempo de olhar para o pecado dos outros. Você vai olhar muito mais para os teus próprios pecados. E vai de encontro justamente com essa passagem mesmo, né? Porque antes da gente tirar a palha do olho do irmão, a gente apontar para o irmão, olha aqui, teu negócio que você tá fazendo tá legal e tal, a gente tem que olhar para nossa própria vida se a gente realmente também tá vivendo daquele jeito certo ou não. Porque com o tempo a gente corre de ser cobrado justamente daquela mesma coisa que a gente mediu nos outros. Pela experiência mesmo. Às vezes, naquilo que a gente começa a falar, que a gente fica apontando os erros dos outros, a gente vai ser tentado também nessa mesma fraqueza. E se a gente não estiver atento a essas situações, a gente corre risco de cair nesse pecado. Então, antes da gente ser aquele que é juiz dos outros, a gente também tem que ser humilde, reconhecer que a gente também cai, que a gente também falha. Então, por mais que a gente saiba que aquilo que é o certo a se fazer, antes da gente começar a falar para as pessoas, você está errado nisso, a gente tem que ver na nossa própria vida se a gente está vivendo daquele jeito ou não. Porque senão corre risco de ser, como diz o ditado popular aqui, né? É o sujo falando mal lavado. Ou seja, a gente pode estar numa situação muito pior do que a da outra pessoa. E a gente só tá falando aquilo da boca para fora e sem prestar muito bem atenção. A gente tá usando disso de apontar o erro pro erro do outro, apontar o dedo pro erro do outro, para tentar camuflar o tão podre, tão sujo que a gente deve estar por dentro. Toma cuidado na hora de falar demais, porque às vezes quando a gente fala demais, apontando muito para os erros das outras pessoas, tem um grande risco da gente por dentro, de forma inconsciente, tá tampando, camuflando nossos próprios erros. Jesus, ele não tinha pecado, por isso ele ensinava as pessoas. Mas ele não agia dessa forma como a gente imagina, que era só ficar apontando os erros de todo mundo nas praças públicas. Não. Ele falava na cara com a pessoa, quando a pessoa estava sendo hipócrita. Ele falava para as outras pessoas aconselhando, toma cuidado com os autores da lei, porque eles agem dessa forma. Mas ele não fazia igual muita gente acaba fazendo, de pegar na praça pública, escrever lá grandão, falar assim, fulano de tal fez tal coisa, quando a pessoa nem está presente também. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso tudo pode acabar se tornando brecha. Pode acabar se tornando a nossa própria cova, que a gente cavou para colocar para as outras pessoas caírem, a gente cavou e a gente mesmo que caiu nela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem até uma brincadeira que a gente acaba falando aqui, que quando a gente aponta um dedo para outra pessoa, a gente aponta o dedo indicador, por exemplo, com a mão fechada, tem 3 dedos com as pontas apontadas para o nosso lado. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, primeiro nas nossas atitudes, para depois conseguir ajudar os nossos irmãos na deles também. Entendeu? E isso também vai ajudar a ser mais humilde. E no coração humilde, Deus habita. Tem espaço para Deus habitar. Mas quando a gente está com o coração cheio de soberba, de se sentir melhor do que as outras pessoas, é como se fosse um copo cheio. Copo cheio de água suja, não tem como colocar água limpa nova, encher de água limpa. Porque o pouco de água que vai colocar vai sujar mais ainda. Então, que a gente fale com a pessoa certa. E para falar com a pessoa certa, primeiro a gente tem que olhar a nossa vida. Por isso que não lanceis coisas santas, aos cães coisas santas. Ou seja,
Por mais que a palavra seja a mais certa possível, se você dizer para a pessoa errada, na hora errada, não adianta nada. A gente vai piorar muito mais a situação. Se a gente estiver em pecado e acabar falando justamente o mesmo pecado que a gente está cometendo, condenando os outros, pode ter certeza que a nossa palavra, por mais que pareça certa, vai ter muito pouco valor para corrigir o outro e corre risco muito maior de se tornar a nossa própria perdição. Então, presta bastante atenção na tua vida. Como é que você está vivendo a palavra de Deus? Como é que você está aconselhando as outras pessoas? Como que está sendo a sua forma de viver o Evangelho e de mostrar Jesus Cristo para as outras pessoas? Você está sendo humilde e reconhecendo seus próprios erros ou não? E que Deus te dê forças e te ilumine para que você consiga enxergar aonde que está a tua fraqueza, onde que está o teu erro e como você pode conseguir mudar isso. E depois, a partir daí, te ajude a continuar caminhando no caminho dele, para você se tornar santo como ele é santo, alcançar o céu. Então o episódio de hoje foi esse, meus irmãos. Se você gostou, eu te peço, compartilhe com teus amigos, siga a gente nas nossas redes sociais, na plataforma onde você estiver ouvindo a gente, se tiver como se inscrever para acompanhar os próximos episódios, se inscreva, né? E também escute nossos episódios antigos. E é isso. Eu vou continuar rezando por cada um de vocês que nos escuta. E que Deus abençoe muito todos vocês. A gente se fala no próximo episódio. Até mais. Tchau.